Nós estamos de volta com o programa Não é Bem Assim, hoje falando sobre o Dia da Literatura Montenegrina. No primeiro bloco a gente falou um pouco da data, falou da academia. Nesse segundo bloco vamos falar um pouco mais de vocês enquanto escritoras, né? A questão mesmo de ser escritor, né? Quando vocês se descobriram nessa profissão, como a gente falou, né? Vocês têm outras atividades, são professoras, mas e essa questão de escritor surgiu onde, em que momento, né? Para mim foi muito engraçado, assim, primeiro eu me descubro leitora, né, e eu gosto muito de dizer que, eu conto inclusive para os meus alunos, né, porque a gente sempre trabalha com essa questão também do incentivo à leitura, que eu me descobri leitora e gostei muito de um livro que era de uma coleção de uma escritora chamada Edi Lima, e ela tinha uma coleção de livros cuja personagem principal era uma vaca. Então tinha a vaca voadora, a vaca invisível, a vaca na selva, a vaca submarina. E eu li, o primeiro livro que eu gostei mesmo, que foi comprar na Feira do Livro de Porto Alegre, foi da Edi Lima, foi A Vaca Invisível, e que era o segundo volume. Aí eu fiquei enlouquecido, porque é muito engraçado, eu convido as pessoas a lerem, e aí eu li toda a série, que são 7 livros. Bom, então essa questão da leitura, ela sempre foi importante. A partir da leitura, então, primeiro esses livros, e aí eu era menina, e depois na pré-adolescência eu comecei a ler Agatha Christie, né, que eu adorava, e eu li praticamente os 100 e poucos livros da Agatha Christie. E aí eu comecei a ficar empolgada com a escrita. E eu escrevi um livro que está até lá em casa, assim, até uma relíquia, aquilo, que é um livro de mistério, uma coisa louca, assim. A minha filha lê e ri da minha cara daquele livro. Mas aí eu comecei a escrever algo que não era o que eu atualmente escrevo. Eu escrevo muito a partir da questão técnica, né? Eu escrevo artigos, eu faço pesquisa. Então esse é um lado da minha escrita. E que foi sendo aprimorado, porque quanto mais a gente escreve, melhor a gente escreve, né? A gente lê, a gente escreve, a gente aprimora. Mas esse é um lado, né? Mas tem o lado da poesia que eu gosto também, né? Então eu algumas vezes faço uma incursão poética, né? Me descobrindo um pouco aí. Então foi mais ou menos assim o meu início, né? Da escrita. Mas Simone, como é que tu começaste como escritora, hein? Eu comecei a partir da contação de história. Meu pai gostava muito de contar história e ele trabalhava em outra cidade e nos reunia sempre para ouvir história quando ele chegava. E as histórias eram misteriosas, eram assim histórias que viajava, tentando imaginar tudo aquilo. Depois, com o tempo, fui descobrir que as histórias não estão em livros, e sim na memória do meu pai. Eram histórias inventadas por ele. E a partir daí, eu comecei quando eu comecei a ler, eu lia tudo, né? Eu lia rótulo, eu lia placa na rua, não saía sem procurar, né? Coisa que eu mais gosto de ler é cartaz. Então, tudo que é cartaz que aparece na frente, eu saio lendo. Eu leio de cabo a rabo, assim, tudinho. E isso é uma mania, eu acho, né? Faz parte dos toques. Todo mundo tem algum, Todo mundo tem algum. E aí, já na adolescência, eu participava, assim, na escola, né? Estudava na J. Renner, com as aulas do professor Pedro Pinto, né? Então, eu adorava... Ele pedia que a gente declamasse textos que tinha no livro didático. Então, a gente tinha que decorar. Eu adorava decorar e declamar. E ele sempre pedia que a gente escrevesse também, né? Mas eu sempre gostei mais da poesia. Então, eu escrevo mais poesia. Na fase da adolescência, tem cadernos e cadernos de poemas guardados ainda, que nunca saíram das gavetas. Aí, através da poesia, eu comecei a participar na época do grupo de escritores montenegrinos, que se reuniam na biblioteca pública. Participavam várias pessoas, a Jacilene participava, a Adelina Vargas, tinha outras pessoas que agora não vou me lembrar o nome assim, mas era um grupo bem consolidado. Depois, esse grupo passou a ser o grupo de poetas do Tio Tony, né, que também tinha ações na cidade. E eu sempre escrevendo meus poemas românticos, amorosos e por aí afora. E com a atividade na sala de aula,
Daí eu fui me dando conta de que as histórias que eu lia para os meus alunos, eles ficavam encantados, principalmente quando eram poesia, né? Quando tinha rima, quando aparecia o nome de um colega na história. E em 99 eu vim fazer um curso na biblioteca pública, que era o Encontro Regional de Bibliotecas Públicas e Escolares, e veio, né, nessa época, veio um escritor de literatura infantil, infanto-juvenil, o Celso Sisto, que contou a história, né? Contou aquela história assim, sem ter um livro, sem ter nada, e encantou todo mundo. E aí eu entendi o que eu tinha que fazer, contar a história. E aí eu comecei a me treinar para contar a história, né, do jeito que ele contou, e acabei me transformando numa contadora de história, mas a escrita sempre me acompanhou, porque eu sempre fui escrevendo e guardando, sempre no estilo da poesia. Aí teve uma época na escola que, como que nem eu disse, né, como professora, a gente tem o público ali à nossa disposição. Numa época da escola, uma das colegas viu que eu tinha um texto que precisa de homenagem para as mães, faz uma poesia, e fazia. E aí perceberam que eu fazia as poesias, e uma colega numa feira literária trabalhou uma poesia minha e apresentou a Chuva. E apresentou aquela poesia. Nossa, quando eu vi aquilo apresentado pelos alunos, representado por eles. Sim, a interpretação de cada um. A interpretação de cada um e o texto, né, que eu tinha escrito, eu pensei, meu Deus do céu, é isso que eu quero ser. Sempre foi isso que eu quis fazer. E então a minha preocupação, até então, só participava de coletâneas, né, não tinha nenhuma obra minha editada, porque, como eu falei antes, a minha preocupação sempre foi do que eu vou levar para o leitor mesmo. Levar para o leitor, o que eu vou mostrar para ele. Então é que nem a Cristina disse, a gente escreve, reescreve, escreve de novo, apaga, guarda, aí tu vai lá ler, não, mas isso aqui não é assim, não, mas não é, e vai mudando, e vai mudando. Então eu demorei para ter o meu livro próprio, exatamente por essa crítica que eu tinha comigo mesmo, né? Tinha que ser um livro que fosse, porque eu sempre quis a literatura infantil e infanto-juvenil. Então tinha que ser um texto que agradasse não só a mim, né, mas principalmente aquela criança que ia ler. E que o professor que fosse contar, de alguma forma também pudesse se encantar. E eu acredito que, pelo que eu pude ver até agora, eu já alcancei um pouco do meu objetivo. E escrever é o que eu sei fazer, é o que eu gosto, e é assim que eu consigo me realizar, né, no papel. Então tem um resultado positivo aí desse contato, desse reconhecimento, dessa reinterpretação até, né, das palavras de vocês, mas deve ter também um caminho meio difícil, assim, né, de até publicar, né, de como ser um escritor. Para quem, de repente, quer ser escritor e tem alguma obra também na gaveta, como é que pode fazer também? Vocês que já passaram por isso, assim, qual é a dica que se pode dar? Os tipos de escrita tornam mais fáceis ou mais difíceis esse acesso, né? Eu posso dizer, por exemplo, assim, em se tratando da escrita mais acadêmica, eu acho que existem uns canais que são interessantes, que a gente submete, enfim, né, dependendo da revista, elas são todas, hoje em dia, são qualificadas, né, tem a Qualis A, enfim, a gente, né, sempre procura fazer a melhor. Mas há algumas editoras também, em relação à escrita literária e mesmo poética, que muitas vezes existem alguns canais que podem se abrir. Muitas vezes a gente também é ajudado, né? Esses próprios agrupamentos, daqui a pouco a gente faz um curso e a gente mostra, de repente, o ministrante do curso vê o teu trabalho, ou mesmo os cursos, muitas vezes, que são oferecidos hoje em dia, e há vários, com vários escritores importantes, eles mesmos já prevêem a publicação de uma coletânea oriunda daquele curso. Então, eu penso que esse também seja um canal, mas isso não tira também a necessidade do nosso
ir de porta em porta muitas vezes, não é? E muitos nãos receberemos, mas alguns sims talvez receberemos. Eu acho que existe uma diversidade hoje em dia, né, nesse sentido. E tem a questão assim também de que a editora pode, né, se encantar pelo teu trabalho e também tem a questão de tu poder fazer um material independente hoje em dia, né? Tu elabora o teu trabalho, tu procura alguém para revisar, para fazer o desenho, tu leva para uma gráfica e claro que é um trabalho muito mais artesanal porque tem muito mais tempo, mas também também é importante e também é um trabalho que traz resultado. Porque no momento que tu está trabalhando naquilo ali, que tu não tem uma editora, que tu quer fazer, mas tu tem que ir atrás, eu acho que isso traz um crescimento muito importante. Agora, o que é bem importante também e necessário é que qualquer obra que a gente faça, que se cadastre, né? Que se tenha o ISBN. Exatamente. Porque a única forma de tu comprovar que aquela obra foi tu que escreveu é aquele registro, né? Não tem outra forma. E isso tu consegue entrando no site da Fundação da Biblioteca Nacional e lá tem todos os passos, né? Que a pessoa individualmente pode fazer. Pode registrar, mesmo que não vá editar o livro, mesmo que não vá fazer um lançamento, mas que quer deixar aquele trabalho cadastrado, né? No seu nome, para que não haja plágio, qualquer coisa assim, né? Entra no site, procura na internet e pode fazer o cadastro, né? A pessoa mesmo pode fazer. Perfeito, então. Bom, a gente está também, acho que meio na nossa hora aí, mas dia 30, então, está se aproximando, é uma data para se festejar, lendo, aprendendo muito, né? Vivendo a E arte. conhecendo os escritores montenegrinos, que são tantos e tão importantes, vale a pena conhecer também o pessoal daqui, que é muito bom. Perfeito, então. Uma boa literatura para todos nós. Obrigada. Exatamente. Obrigada pela presença de vocês, então. O programa não é bem assim de hoje, então fica por aqui. Uma ótima semana a todos vocês.